Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 11 de abril de 2021 e graças a Deus que o Senhor nos permitiu chegar até aqui para estudarmos na Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando a revista da EBD, Bases Bíblicas, revista esta produzida pela Convenção Batista Mineira, e o objetivo principal dessa revista é nos fazer conhecer um pouco mais sobre a história e a teologia dos batistas brasileiros. A lição dessa manhã é a lição de número 14, nós vamos estar aprendendo os princípios batistas. Mas antes de iniciarmos nossa lição, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nessa manhã. Oremos. Obrigado, Deus, por mais uma manhã, por mais um domingo na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão. Glorifica o Teu nome, ó Deus, através dessa lição. Que o Teu Santo Espírito venha estar nos capacitando para aprender mais de Ti. Fala conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos começando hoje o segundo grupo de estudos da nossa revista. No primeiro grupo de estudos, nós tivemos 13 lições e o tema principal desse primeiro grupo foi a história dos batistas. Você pode observar a divisão das revistas, no grupo de revistas, de lições, melhor dizendo, na página 14 da nossa revista, onde tem o sumário. E aqui você vai observar os grupos de lições que nós tivemos. Nós tivemos aqui a primeira pilar da nossa lição, o primeiro grupo de estudos, que fala sobre a história dos batistas. E nesse primeiro grupo nós aprendemos sobre os batistas, qual a origem dos batistas, as reformas do cristianismo, os batistas na Inglaterra, os batistas na América, a expansão batista no mundo, os batistas no Brasil, a Convenção Batista Brasileira, os batistas em Minas Gerais, o movimento de renovação espiritual, batistas em destaque, futuro dos batistas e a última lição da semana passada, o pacto cooperativo. E nós vamos entrar nesse segundo grupo de lições que tem 15 lições e o tema principal dessas lições é a doutrina batista. Nós vamos aprofundar nessa questão de doutrina, naquilo que rege a nossa caminhada cristã enquanto batistas brasileiros. E como nós falamos no início, o tema de hoje é os princípios batistas. O objetivo dessa lição é apresentar os princípios da nossa denominação, que são completamente baseados na palavra de Deus. Não foi algo inventado por uma mente humana para dirigir um grupo de evangélicos, mas nossos princípios, as nossas doutrinas, como nós vamos aprender a partir de hoje, é completamente baseado na palavra de Deus. É extremamente importante saber por que somos batistas e compreender a diferença entre nós e outros grupos evangélicos, apesar de termos a mesma Bíblia como regra de fé e prática. Para aprendermos o que são princípios, precisamos compreender primeiro o que é doutrina ou o significado da palavra doutrina. Infelizmente, muitas pessoas confundem doutrina com usos e costumes. É muito comum as pessoas perguntarem para nós: qual é a doutrina da sua igreja? E essa pergunta geralmente está relacionada àquilo que pode e aquilo que não pode fazer. Deve cortar cabelo, não deve cortar cabelo? A mulher deve usar saia ou não pode usar saia? Então a maioria das pessoas entende que doutrina está relacionada a isso. Só que isso não é doutrina. Isso são usos e costumes. Quando nós tratamos de doutrina, não estamos falando de usos e costumes, mas estamos falando de ensino, aquilo que rege a caminhada cristã, aquilo que é uma bússola, aquilo que é um norte para nós enquanto servos do Senhor. Doutrina significa exatamente ensino. Doutrina vem do latim e o seu significado é exatamente isso, ensino, e está ligado à palavra de Deus ou o que a palavra de Deus está ensinando. Dessa forma, a nossa doutrina não está relacionada a corte de cabelo, maquiagem, se o homem pode usar calça
comprida ou não, se a mulher deve usar saia ou não, mas a nossa doutrina, a doutrina dos batistas, é a Bíblia como regra de fé e prática. O que seria então princípios? O dicionário vai nos dizer que princípio significa o que fundamenta, ou que pode ser usado para embasar algo, razão. Princípios nos trazem ideia de algo que é básico e fundamental. Depois de entendermos então o que é doutrina e o que são princípios, podemos dizer que a doutrina batista é o conjunto de princípios, o corpo de ensinamentos e instruções contidos na palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Trocando em miúdos, nós podemos dizer que a doutrina batista, ou os ensinamentos batistas, é o conjunto de princípios, ou conjunto daquilo que é básico, daquilo que é fundamental, daquilo que nos traz uma razão de ser, né? Daquilo que fundamenta algo, daquilo que embasa algo. E esse embasamento, esses ensinamentos, são as instruções contidas na palavra de Deus, que é a nossa bússola ou a nossa regra de fé e prática. Essa é a nossa diferença da maioria de outros grupos evangélicos. Não somos místicos, não somos guiados pela vontade humana, pela vontade de um líder espiritual, mas nós somos guiados pela vontade de Deus expressa, revelada em sua palavra. De acordo com a nossa declaração doutrinária, apenas as Escrituras possuem autoridade suficiente para guiar o homem em sua crença e no seu comportamento. As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado do seu domínio. A Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas ao Senhor Jesus e as guia em todas as questões de fé cristã e de dever moral. O pregador Billy Graham, o falecido pastor batista Billy Graham, dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na Bíblia. Todas as informações para a nossa caminhada cristã e a nossa caminhada moral, nós encontramos na Bíblia. Através da Bíblia, o Senhor nos instrui. Através da Bíblia, o Senhor consola o nosso coração. Através da sua palavra, Ele nos fortalece. Através das profecias contidas nessa palavra, o Senhor nos capacita a enfrentar esse mundo mau. Por exemplo, se você for pegar o sermão escatológico de Jesus, mais precisamente no Evangelho de Marcos, que está contido também em Mateus capítulo 24, em Lucas 21, mas mais precisamente no Evangelho de Marcos capítulo 13, o Senhor Jesus ele fala dos últimos dias, por isso que o sermão é sermão escatológico, ele fala dos últimos dias e ele vai profetizar, vai dizer exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Momento de dor, de perseguição, momento de pandemia, de doenças, enfim. Por isso que nós batistas, diferente de outros grupos evangélicos que são guiados por homens, por questões sobrenaturais, misticismos, enfim, nós batistas, nós temos a Bíblia como a nossa autoridade final, com a nossa regra, com a nossa bússola, ela que nos instrui e nos capacita para continuarmos a caminhada aqui neste mundo. Em relação ao ser humano, a declaração doutrinária dos batistas brasileiros afirma que a Bíblia revela que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e é moralmente responsável perante Deus e também perante o seu próximo. O fato de ser o homem criado à imagem de Deus e de Jesus morrer para salvá-lo da condenação eterna constitui-se fonte de dignidade e do valor humano. Por mais que as pessoas ao redor do mundo lutem por dignidade, pelo valor humano, a morte de Jesus e a sua ressurreição
a violência que ele sofreu aqui nesse mundo, né? A perseguição que ele sofreu nesse mundo e a vitória dele ao terceiro dia, essa sim é a fonte de dignidade e de valor humano, porque através dessa morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, aqueles que recebem a salvação, aqueles que têm Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm a esperança e a certeza de um dia ser transformado e estar eternamente com o Senhor Jesus. Nossa declaração doutrinária trata também da igreja e da questão da educação. A palavra igreja é usada para designar o povo de Deus em sua totalidade. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos apenas relacionando essa palavra com igreja local, com aquela reunião local, mas geralmente a palavra igreja ela é usada para designar o povo de Deus espalhado ao redor do mundo, ou seja, o povo de Deus em sua totalidade. Porém, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira nos apresenta o significado do termo igreja de forma mais profunda, mais abrangente. E você pode acompanhar comigo aí onde está sendo projetado, no slide está sendo projetado, ou então, se você quiser, você pode ler na página 84 da nossa revista, que vai apresentar então aí o que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira ensina sobre igreja de uma forma mais profunda e de uma forma mais abrangente. Acompanhe comigo. Segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a igreja, no sentido lato, é comunidade fraterna das pessoas redimidas por Cristo Jesus, divinamente chamadas, divinamente criadas e feitas uma só debaixo do governo soberano de Deus. A igreja também é uma entidade local, um organismo presidido pelo Espírito Santo. É uma fraternidade de crentes em Jesus Cristo, que se batizaram e voluntariamente se uniram para o culto, estudo, a disciplina mútua, o serviço e a propagação do Evangelho no local da igreja e até os confins da terra. A igreja, no sentido local, é a companhia fraterna de crentes batizados, voluntariamente unidos para o culto, desenvolvimento espiritual e serviço. Então, o significado de igreja pela Convenção Batista Brasileira ou pela declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela está ligada à igreja como comunidade fraterna, à igreja como entidade local e também à igreja como no sentido local, a igreja naquilo que ela desenvolve no sentido local. Fica claro que ao longo da história dos batistas, a preocupação da denominação não foi apenas com aquilo que é espiritual, mas também com a área de ensino. Nossa denominação tem centros de ensino de excelência, passando pelos colégios batistas às faculdades batistas. Ou seja, as instruções de ensino, elas vão desde os primeiros anos até a formação superior. E possui uma responsabilidade, a responsabilidade de capacitar e incentivar homens e mulheres para a liderança eficiente e vocacional em nossas igrejas e no mundo. Os batistas entendem que a área de educação é extremamente importante para o desenvolvimento social, moral, psicológico e espiritual de sua membresia. E nós louvamos a Deus porque ao longo da história, ao longo dos anos, os batistas tiveram essa preocupação. Eu concluo nossa lição nessa manhã dizendo que é muito importante que o membro de uma igreja batista conheça os princípios doutrinários da denominação, que são baseados na palavra de Deus.
de modo que cada crente possa praticá-los para o seu amadurecimento. Nós não podemos apenas, ao perguntar a um membro de uma igreja por que ele é membro de uma igreja batista, e receber como resposta: eu sou membro de uma igreja batista porque o meu pai me trouxe para cá, ou porque eu cresci aqui, ou porque eu morava aqui perto da igreja batista e gostei da igreja, gostei do pastor, gostei dos irmãos e passei a fazer parte dessa igreja. Não, tudo isso é importante, mas é extremamente importante nós aprendemos quem somos, de onde viemos e também os nossos princípios doutrinários. Eu, particularmente, no meu ministério, tenho por princípio, já que o tema do estudo é esse, tenho por princípio, quando alguém vai passar pelo batismo, ou deseja passar pelo batismo, eu trago esse irmão ou essa irmã para o gabinete e fico com ele um período ensinando exatamente os princípios batistas, aquilo que nós pensamos de uma forma resumida, obviamente. Passo também a ensiná-los a respeito do estatuto da nossa igreja, porque é importante as pessoas compreenderem o porquê que estão naquela denominação. Como crentes batistas, como membro de uma igreja batista, eu preciso conhecer a minha história, eu preciso conhecer quais são os meus princípios doutrinários, porque, como diz a lição, através disso nós vamos praticá-los e nós vamos crescer, amadurecer na fé para a honra e a glória do nome do Senhor. Bem, meus irmãos, nós encerramos aqui então a lição dessa manhã, que teve como tema os princípios batistas. Na próxima semana, com a permissão de Deus, nós vamos dar continuidade a esse segundo grupo de estudos da nossa revista, cujo tema é Doutrina Batista. E semana que vem, como eu disse, se Deus assim permitir, a nossa próxima lição será a lição de número 15. Nós vamos falar sobre as Escrituras Sagradas. O que a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira ela nos ensina através das Escrituras Sagradas? Que os princípios doutrinários da nossa convenção nos ensina sobre as Escrituras Sagradas. Se você quiser conhecer mais sobre os princípios batistas em sua totalidade, de uma forma mais ampla, porque aqui na nossa lição nós vamos estar sempre trazendo de uma forma resumida, você pode entrar no nosso site, que está sendo projetado aí, www.convençãobatista.com.br. Convenção sem o cedilha, você vai substituir o cedilha pela letra C, então vai ficar www.convecalbatista.com.br. Logo mais às 10 horas nós estaremos juntos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor de forma online. Eu tenho certeza que assim como Deus falou conosco nessa manhã através dessa lição, vai estar falando também no culto da manhã às 10 horas, através dos louvores e também da sua palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.